Qual o nível aí é que está. de reforço que a gente vai medir? A segunda pergunta é a seguinte, mudou o status do time? Esse é o ponto. E a terceira pergunta que eu faço é a seguinte, reforço depende daquilo que se tem. Ótimo. E quanto se tem? Mas acho que... Eu Não é esse o divirjo um problema, pouco o problema é que disso os aí, caras não tá? sabem Não, peraí, custa Eu dinheiro. divirjo. Reforço Hoje em dia, reforço com R maiúsculo, reforço. Fala na acepção da palavra. Reforço, na acepção da palavra, com R maiúsculo, custa money, din-din. Eu te dou 100 bufunfa, milhões de reais. Cru-cru. Eu te entendeu? dou 100 milhões de reais. Se tu fizer o que o Grêmio fez, tu não reforçou o time. O Grêmio tinha dinheiro, não Botou soube fora contratar. dinheiro. Mas aí é o segundo ponto, tem que Ah, saber. mas isso é Uma tudo. vez tendo dinheiro, tu tem que saber. Mas sem dinheiro, no money. Aí no a gain. criatividade dos dirigentes. Cara, eu acho que tu tá equivocado. Tu acha? Tu acha que é possível trazer reforço sem dinheiro? Vitão não custou nada, Vitinho não custou nada. O Carboneiro, que é o próprio Melhor Ribeiro Neto, contratação disse da que é a dupla. melhor contratação do Inter na temporada, custou só $400 mil. Eu acho que, na verdade, se tu não come na mão do empresário e tu realmente tem conhecimento de futebol, tu consegue pegar e ser criativo no mercado. O Vitão, sim. O Carboneiro, sim. O Vitinho é uma questão de mercado, tá? Acho que agrega, mas não é assim, reforço do jeito que eu tava falando, não sobe patamar. Perfeito. É uma contratação de mercado. Mas daí que Mas tá, tu não esse consegue, é o ponto. Mas tu não consegue fazer isso o tempo todo, cara. Tu Se tu pode pegar outros contratar e jogadores, não pagar também. da mesma forma que tu pagou Aí é o por, Thiago Maia, sei lá, né? por Até Wanderson. Paga o Cascavel antes de soltar a letra, mano. Thiago Maia. Paga o Cascavel antes de Thiago soltar a Maia não letra. acertaram ainda. Meu, pelo menos a gente deve pro Flamengo, né? E não deve pro Cascavel, que é um time de Série D. Agora tem uma equiparação de dever para um ou para o outro. Mano, tu tinha até síndico no teu condomínio de credores, então fica frio. O cara paga o Thiago Maia. A rivalidade Grenal de Isso que eu volta. tava com Era saudade, isso cara. que eu queria. Nós precisamos disso. Vocês estavam muito comedidos nesse período de Mundial, essa chatice. Vamos lá. Enquete na tela, enquete na tela. Chelsea ou enquete, PSG, hein? Enquete na A tela. enquete de hoje é Chelsea ou PSG. Quem se importa, né? Ninguém se quer Ó, saber. olha a mágica. Que é, hein? Bah! O que fará mais diferença para o Inter contra o Vitória da Bahia? Retorno dos gigantesco! lesionados, descanso físico e mental. Mental, legal. Fator Beira-Rio ou crise no adversário, né? Eliminado pelo Confiança, tá fora da Copa do Nordeste. Posso te falar uma coisa? E atenção, Os caras todos- degolaram o técnico lá, né? Tudo tá junto, mas a gente pergunta o que mais fará a diferença. Tu acha? Tem que explicar, né, cara? Tem que explicar, boa. Ô, Ribeiro Neto, Eu tô pensando. Eu não Ribeiro. tenho ainda uma opinião Cara, eu formada tenho minha sobre isso. preferência. ô Eu tenho Ribeiro, minha preferência. lembra quando o Quinteiros foi demitido do Grêmio? Sim. Lembra quando o Gustavo Quinteiros foi demitido do Grêmio? Veio o Mano Menezes, né? Tá. E aí, com o pouco que o Grêmio tem, mesmo assim, já deu uma sacudida no ambiente, né? Positivamente, né? Tu acha que esse tipo de demissão, por exemplo, do Carpini, pode dar uma sacudida e uma motivação a mais no Vitória? Foi ruim pro Vitória e bom pro Internacional. É? Se o Carpini tivesse ficado com a crise que estava, o Vitória viria muito mais desesperado para fazer alguma coisa. Então tu acha que é a crise do adversário que vai auxiliar o Internacional, das opções aí? A crise também. Mas, assim, ó, eu não queria falar isso, cara. Eu não queria, porque sabe que eu sou um cara comedido nas palavras, entendeu? Mas esse jogo aqui, ó. Esse jogo tá jogado. Internacional fora. Parabéns, Inter. Em uma rodada saiu do Z4. 15 É isso aí. minutos, segundo gama. Vamos lá, é isso aí. 4h45 terminou. 4h45 terminou a pauta. Vamos lá, vamos para nossa central. Vamos lá. Sabe que teu zap vai tocar às 4h45, né? Já vai estar resolvida a parada. Leonardo Sonda está conosco, tá? A gente vai falar aqui muito sobre Que a jaqueta, volta hein, do mano? Grêmio, a volta do Internacional e quem estará de volta. Quem é que vai reforçar o Inter? Quem é que vai reforçar o Grêmio? Tudo bem, Sonda? Sempre um prazer ter o amigo aqui no Donos. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Felipe Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão na bancada, todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola da TV Bandeirantes. Pois é, a dupla Grenal terá retornos importantes para essa retomada no Campeonato Brasileiro.
neste final de semana. O Inter contra o Vitória, o Grêmio diante do Cruzeiro no Mineirão. Do lado do Internacional, Gamba, o Inter terá o retorno de Brian Aguirre, lateral direito, que treinou já normalmente na última quarta-feira e deve ser novidade na partida do final de semana. Ele que havia sofrido uma pancada no fim da semana passada e ficado de fora do jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha. Além disso, o Inter vai contar com os retornos do Vitão, que estava suspenso até então pelo STJD, mas conseguiu o efeito suspensivo, além, claro, de outros jogadores que retornam, jogadores que estavam lesionados antes da parada, casos, por exemplo, do Carboneiro e do Vitor Gabriel, jogadores que voltam ao time titular do Inter. Do lado do Grêmio, Gamba, como já entrou em campo, a gente tem uma noção um pouco melhor dos jogadores que estão de volta. Mas em comparação ao jogo contra o São José, pela Recopa Gaúcha, o tricolor deve ter 3 retornos importantes: do zagueiro Walter Kahneman, do atacante Martin Braithwaite e do volante Vilhaçante. Os 3 devem estar em campo no domingo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. Muito bem, meu caro Leonardo Sonda. Para quem ainda está um pouquinho desconectado, né, do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer um favor aqui para o nosso Cara, que telespectador. saudade disso que tu vai mostrar. Cara, tu tá com saudade, né? Pá, que loucura. Tem talvez 2 ou 3, um integrante com certeza não tá com saudade. E aí eu fico na dúvida se 2 ou 3 integrantes não estão com saudade, tá? Entendi. Mas a gente vai colocar a classificação do Campeonato Brasileiro. É pela colocação do Internacional Guimarães. O Guimarães não gostou. Ele não entendeu. Não Entendeu? entendi. Ele não Ele entendeu. não gostou. Ele Entendi, não gostou. mas Agora tudo tá... Ó, se a gente tá dizendo que é temporário, cara... Não, a gente não. A gente é um monte de gente eu dentro de um preciso- Fuca. eu preciso trabalhar Ele com- está dizendo. Eu preciso trabalhar com o recorte do hoje. E o recorte do hoje é esse. Nesse momento, a tabela do Campeonato Brasileiro, que volta no final de semana, tem o Grêmio na 11ª colocação com 16 pontos, Internacional na zona do rebaixamento com 11 Vocês notaram pontos. que há um confronto direto Sem dúvida. entre Inter e Vitória? Sem dúvida. Por isso que eu Mas estou é por dizendo. isso que ele está dizendo que com 15 minutos de jogo acabou. Terminou. Que o Inter já vai ter tá ganhando o jogo com Coloca 15 o minutos. Vitória no seu lugar. Esse lugar não é o do Internacional. Sério? Não é o do Internacional. E resolve já contra o Vitória na retomada do Campeonato principalmente- Brasileiro. E aí vira a pauta. Às 4h30 começa, 4h45 o Inter fora do Z4. Eu gosto muito do Quem é que vai dar no Nordeste. plantão na Bandeirantes? Theo Castro. Theo Castro. E aí o Theo Castro vai entrar assim, Ribeiro. Com esse gol marcado por Borré, o Internacional está deixando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e colocando o Vitória da Bahia. Espetacular, Próxima pauta. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. Assim, ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa que pode parecer assim que a gente tá menosprezando o adversário. Não parece, não. Tá? E não é verdade. Nós temos que analisar o contexto. Esquece a legenda e foca em bola. Aqui o negócio é o seguinte. O Internacional se preparou um mês. Tem o retorno dos lesionados. Tem o fator Beira-Rio. Entendeu? Tem a necessidade, não só do jogo de sábado, mas de elencar dos 3, 4 próximos jogos, o alívio para focar nas Copas. Entendeu? Tem o Pepe Roja. Tá? Então, assim, ó, não tem nem que piscar o olho. Não adianta tu vir com isso. O Guimarães gosta de um lero chipipri, mas veja bem, porque o Vitória... Não tem essa, meu bruxo. Cantinfla. Entendeu? O que existe é que o Internacional tem que passar o carro. O Vitória da Bahia, ele não é que ele é fraco, ele cheira de ruim. Entendeu? Ele transpira pelos poros os seus limites técnicos. E isso aí, gente, não é tu... mas tu tá menosprezando. Esse é um fato. Porque se tu não pensar assim, tu tá diminuindo o Internacional. Se tu não admitir que o Internacional é amplo, total, completo, absoluto favorito desse jogo, tu tá diminuindo a perspectiva que tu tem sobre o que é o Internacional. E eu não vou fazer isso. O Internacional tem time. Se eu digo pra vocês que o Inter é melhor que o Fluminense, o Inter é melhor que o Fluminense. E o Fluminense veio de uma semifinal de Mundial de Clube. Mas o time do Inter é melhor. Eu não vou pegar esse jogo contra o Vitória e passar o pano do politicamente correto, porque o Internacional não merece isso. A torcida do Internacional que vai para o jogo de sábado, ela quer respostas, entendeu?
Foi o Inter que se colocou nessa situação constrangedora. É constrangedor. Sabe por quê? Porque o Inter não tem time nem para ficar perto disso aí. Tá? Então, vamos parar com esse mimimi, vamos parar com esse politicamente correto que o seu Carlos Guimarães adora, né? Veja bem, que veja bem uma roupa, entendeu? O Internacional que faça acontecer. É o mínimo. Cara, o que eu tô falando aqui é o mínimo que se espera do Esporte Clube Internacional, entendeu? Não me veio com churumelas. Tá, isso Não, vai ser... o ponto Ribeiro é certíssimo, gente. Tá bom. É certíssimo. O politicamente correto, não, vamos respeitar, vamos esperar o jogo, vamos esperar o resultado. Tem um adversário do outro lado. Isso aí só diminui o Inter. Isso aí só diminui o Inter. O Internacional tem que pegar o Vitória e atropelar o Vitória no Gente, olha aqui, ó. Atropelar o Vitória. Se isso não acontecer, eu não quero essa choro aqui conversa- na semana que vem, hein? Rocher, Alain, Vitão, Vitor Gabriel, é isso? Ramon. E Ramon, né? Que Bernabé. Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, tá? Carboneiro, Wesley, Borré. Pô, pelo amor de Deus, cara! O que vocês estão pensando? Vamos parar de diminuir o Inter, né? Respeitem o Internacional! Eu gostaria de ouvir o identificado com o Internacional, o oficial do programa, sobre essa opinião de vocês aí de facilidade, de passar carro, Cara, diminuir o Inter. Trocou? Não, é porque senão fica muito internacional, né, Felipe Gamba? Tem até Cara, figurinha tua no WhatsApp já com a camisetinha do Inter espalhado em um monte de grupo aí. Cara, como tu tá sendo irônico, eu vou te responder na boa e velha rivalidade, né? Se fosse o Grêmio, eu tava mais tranquilo. Tá, beleza. Mas como é o Vitória, né? Eu vou ter um pouco mais de preocupação nesse jogo. Né? Porque se fosse o Grêmio, a gente ia passar o carro em cima de vocês. Mas, assim, eu acho que e isso vai ser histórico também, mais uma vez, tá? Eu concordo com o Ribeiro O Neto. quê? Mas, cara, que terapia é essa? Me indica ela pra mim. Eu concordo com o Ribeiro Neto, cara. Não tem. certo, A gente não Ribeiro, tem. tá certo. Assim, ó, na boa, tu não pode pegar e achar que tu vai ganhar do Fluminense e do Flamengo, ou que tu vai passar desses dois times, um semifinalista do Campeonato Mundial de Clubes e o outro, talvez um dos 3 melhores da América, e ter medo do Vitória, né? E eu não tô desrespeitando o Vitória. Eu não tô sendo soberbo. Eu tô só simplesmente colocando cada qual no seu cada qual. É isso aí. O lugar Cada do um no seu Internacional, quadrado. o lugar do Internacional não é o 17º lugar. O lugar do Internacional é as primeiras posições. Tira essa onde a gente classificação aqui, tira a classificação. Os Não é lugar Os do Grêmios Inter, tá tinham ali. lá de cima. Não é lugar lá. do Inter, tá ali. Os Tira a Grêmios tinham lá de classificação. cima. Tu quer botar a tabela pra quê aqui, meu? Tá? Agora, o Inter tem que fazer valer, né? Não adianta nada. Ó, camisa não ganha jogo, nome de jogador, né? No papel não ganha jogo, a nominata. Tira a classificação. Não, a audiência se renova. Meu, eu vou A audiência subir. se renova. Vou subir aí, Isso aqui vou não é o subir lugar do aí. Inter, velho. Deixa aí. Bom, Informação. Isso. Pra quem chegou agora na telinha da Band, Olha, fazer, essa pra poder editoria ver tá aqui. muito tricolor, cara. como é que diria, como é que dizia o Silvio Santos? O boss, tá vendo? Né? Tô te vendo, tá, ô Bop? Tô te vendo. Mas enfim, o Inter tem que fazer valer, na verdade, né? Camisa não ganha jogo, história não ganha jogo, a nominata não ganha jogo. O Inter tem que pegar todos esses 30 dias aí de férias, que vai voltar literalmente 30 dias depois. O último jogo do Inter foi dia 12 de junho, o Inter vai jogar dia 12 de julho. Tá? O Inter disse que precisava descansar, o Inter disse que precisava recuperar os seus jogadores do staff mental, o Inter precisava recuperar jogadores que estavam do departamento médico. O Inter o fez. Tirando o Vitinho, que fez uma cirurgia, e o Fernando, que tem um problema no joelho, que não fez cirurgia, mas que tá fazendo um tratamento convencional em cima de um LCA também, olha, todos os outros jogadores estão à disposição aqui. Também não, né? É que o Bernabé hoje, por exemplo, o Internacional colocou uma foto nas suas redes sociais em que ele estava junto com o grupo de chuteira, inclusive. Só que assim, é que o Inter nesse sentido, eu não gosto, né? Eu acho que o Inter virou meio que uma Coreia do Norte, às vezes. É mais fácil falar com o Ban Ki-moon do que falar com alguém do Inter, né? É mesmo? Então, a gente tem que ficar ciceroneando o Instagram. Daí é um absurdo, né? Mas
Nesse quesito aí de jogo de hoje, dos 15 minutos que vocês estão brincando a semana toda e tal, eu tenho que concordar com vocês, Tem que cara. atropelar, Tem que atropelar. Ô, Boff, traz uma banquetinha dessa aqui pra mim, por favor. Leonardo Boff, já brilhou na tela aqui? Não, por favor, Não, apresente. apresente. Para deixar Dá um tchauzinho ali, ó. Vamos deixar a Helena. Família. Eu tenho que deixar a Helena morrendo de inveja, entendeu? É verdade. Tá, obrigado, querido. Pô, ficou vermelho, ficou no Ficou no vácuo, vácuo, meu. ficou no vácuo. Beleza, tá? Agora é o seguinte, Tiri, eu vou botar essa Banquinho de banquetinha aqui, pensamento. porque vem a palestra agora, né? Agora vem a palestra, né? O livro, The Book, professor. o jogo é jogado, vamos respeitar o adversário. Ai, Então, por favor, vamos acompanhar a palestra, né? Colorado mais Quebra ele. consciente que eu Vai vir a conheço. palestra agora. Né? Quebra ele, Vamos respeitar. Guimarães. Do outro lado tem um adversário, são 90 minutos, nós já vimos de tudo no futebol, vamos lá. Guimarães, É, mas aproveita que ele tem um momento boné. Não tem como. Boné. Não tem como. Reverte a expectativa, Guimarães. O negócio é o seguinte: Esquece a legenda e foca em modismo. esquece a legenda, foca em mim, em Moá, em myself. Serginho Moá. Eu poderia dizer aqui que a soberba precede a queda. Eu poderia dizer aqui que há de se respeitar o adversário que vai entrar, vai querer um treinador novo, mostrar, enfrentar o Inter. Poderia dizer um monte de coisa. Mas para esse jogo, nesse contexto, do jeito que Ribeiro Neto falou, retirando alguns exageros, eu acho que sim, eu vou concordar com todos. Vamos, Inter! Cadê o hino? Cadê o hino? Cadê o hino? Solta o hino! Vai! Ó, vamos! Ouve! Demorou, mas veio pra realidade. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo exaltar. Levas a placa. Vamos, Guimarães! Vamos, Guimarães! Falando sério, olha só, porque é o seguinte, ó, na maioria das coisas, vou falar sério agora, Que tá? felicidade. Vamos falar sério, cara. Retirando alguns exageros que tu colocaste, assim, gente, a situação do Inter não é essa, eu concordo com o Gamba, tô falando sério, não é essa. O Vitória é menos time que o Inter. Um resultado normal, fosse em qualquer situação, em qualquer contexto, qualquer existência, Beira-Rio é de vitória do Inter, com perdão do trocadilho de palavras, com significados diferentes, é de vitória do Inter sobre o Vitória. Qualquer contexto histórico, cultural, social, desportivo, é pro Inter ganhar do Vitória dentro do Beira-Rio. Então, o que eu tenho a dizer não é, desta vez, o politicamente correto do tem um adversário certo, a preparação dos jogadores. O jogador tem que pensar assim, estudar, entender o Vitória, isso aí é com os jogadores. Não dá para entrar também no oba-oba, tá? Tem que se... o Inter é amplo, vou repetir as tuas palavras. Olha aí. Amplo, concreto e franco favorito. É completo. Absoluto. Absoluto favorito Total. contra o Vitória. Mas para isso acontecer, porque o favoritismo é dentro de campo, tem que preparar o time, entender o adversário. Eu sei que é uma obviedade, mas eu tô concordando com vocês. Eu Concordo com o Douglas. Impressionante. Abre teu coração. Não, Diz que o Inter vai não sou atropelar o exagerado. Vitória. Não Fala sou do trator. O Inter tem que atropelar o Vitória, tá? Ah, Não tô dizendo que vai. O Inter tem que atropelar o Vitória. Mas não que vai ainda. Mas tem que atropelar o Vitória. Mas assim, né? Bob, pega esse corte aí e põe nas redes. Isso, pega esse corte e põe nas redes, porque semana que vem, se tiver rodinha de choro aqui, eu vou mandar todos eles, os 4 no João 23 lá, que é roda de choro no João 23, tá? Se não acontecer o que estão falando aqui, com essa facilidade, com essa maravilhosidade, né? Com essas obviedades, então assim, ó, semana que vem eu não quero, porque o Inter entrou de salto alto, porque o Inter foi soberbo, porque o Inter não aproveitou a crise do Mas o Inter não vai fazer isso. A gente está dizendo que mas... o jogo é para atropelar, para passar por cima, porque tem uma diferença de um monte de coisa nisso, cara. Mas daí, mas daí eu quero então que tu pegue, então faça ao contrário, porque olha só, é porque uma coisa é o seguinte, nós estamos falando antes do jogo, use o bom e velho argumento de secador que tu vai ser e diga então que o Vitória vai ganhar o jogo, porque nós estamos falando antes do jogo, nós estamos falando em termos de qualidade do Inter, o Inter não é melhor que o Vitória.
Cara, não sei. Tá. Não sei. A nominata do Inter não é melhor que a do Vitória. A nominata do Inter não é melhor que a do Vitória. Para com isso, Não sei. quem tu acredita nisso? Não sei. Não, que Perdão. campainha o quê, meu? Que campainha aqui? Aqui é Inter, meu. É o Inter! Muito bem. Uma coisa eu vou dizer pra vocês. O Grêmio, às vezes, dá uma decepcionada, mas o Inter nunca decepciona. O Inter jamais decepciona. Essa é a certeza que eu tenho. Agora, é assim, ó, tirando a questão, eu acho que nós estamos sendo muito verdadeiros aqui. Eu sei. Mas o que isso representa? O nível de cobrança que eles têm para cima do Inter, tá? O torcedor que vai, eu acho que vai ser uma bonita festa, horário legal, a volta das as churrasqueiras estão prontas lá. Tá tudo o astral maravilhoso. 4h30 da tarde, um jogo, né? Ótimo, o cara já vai às 11 da manhã, começa lá nas não sei quantas churrasqueiras já tem lá, Toma né? uma coisinha. Toma uma coisinha, né? É o brejo, um vapezinho, vai e tal, não sei. Enfim, cara, é óbvio que o torcedor vai iniciar, beleza. Só que, claro, a resposta dentro de campo tem que ser automática. É meio óbvio. E se o grupo do Internacional não está consciente disso, cara, eu tenho certeza que o Inter tem absoluta consciência de que ele tem que resgatar um crédito que tá meio doído. Tá certo. O torcedor tá meio desconfiado. Corretíssimo. Nós estamos Não, classificados da Libertadores, ô, Ribeiro, da Copa do Brasil. E mais, veja bem. Pedrinho, eu quero falar de Grêmio, Pedrinho. Me ajuda, Pedrinho. Não, e fica mais, tranquilo. isso que tu tá falando também é tão correto que, por exemplo, não adianta nada tu ter a expectativa de que tu consegue ganhar do Fluminense ou que tu tenha a expectativa de que tu consegue ganhar do Flamengo se tu não ganha do Vitória, se tu não ganha do Ceará, se tu não ganha do Vasco, Muito bem, vamos se tu lá. não ganha do Santos. Não pode deixar o torcedor preocupado, né? Cara, Exatamente. ganhar ou ganhar, eu não tenho ganhar ou ganhar. é inegociável. o jogo. Vamos falar no Grêmio. Quer colocar a classificação de novo? Coloca aqui. O Grêmio não está na zona de rebaixamento. Pedro Espinosa tem um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo.